Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito de estética bucal com o dentista Adriano Augusto. Adriano, há pouco, no último bloco, falávamos a respeito das manchas intrínsecas, Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar ou o que causa essas manchas intrínsecas? Eu trouxe uns exemplos aqui hoje para a gente poder observar, Muitas vezes alguns pacientes têm, Por exemplo, o excesso de flúor para o paciente causa essas manchas embranquiçadas. Aí numa situação mais moderada, onde você tem desde uma situação mais suave até uma situação mais severa. Embaixo a gente pode ver um paciente onde na infância ele ingeriu grande quantidade de antibiótico. Desculpa te cortar, as manchas extrínsecas quase sempre elas têm conserto, tem retorno. E as intrínsecas? As intrínsecas, por exemplo, as intrínsecas têm hoje soluções estéticas para elas, As extrínsecas é muito mais fácil de se resolver porque pela própria limpeza, quando o paciente vai no consultório, ela é eliminada. Se o paciente tiver uma boa higiene oral, mais fácil ainda para o dentista. Por outro lado, as intrínsecas, quando acometem a estrutura dental, elas começam a desafiar o dentista. Aí o dentista tem que passar a fazer ou uma restauração com resina, ou uma restauração com porcelana, para poder devolver a estética desse sorriso do paciente. Importante deixar com um sorriso bonito, Adriano? Aí outros casos, onde o paciente também, principalmente o primeiro, onde ele teve uma má formação de esmalte, então tem um esmalte enfraquecido, e esses pacientes estão associados muito com uma grande sensibilidade, porque a capa protetora do esmalte aí está ausente. E no segundo caso também uma alteração também de esmalte nesse paciente, e com uma alteração que para os dentes da frente acomete bastante a beleza do sorriso, Luciano? Exatamente. Por que acontece de estragar, digamos assim, o esmalte dos dentes? Por que acomete esse esmalte? Esse esmalte, a alteração pode vir desde a ingestão de flúor ou com muitas vezes vamos dizer assim, um defeito da formação do dente, que está associado com características genéticas do próprio paciente. Ou o pai já teve, ou a mãe já teve, ou um parentesco mais distante, que pode ser observado no neto ou no bisneto. E tem algumas alterações também que acometem as estruturas dentárias. Quais seriam essas alterações, Adriano? Além dessa que a gente chama de uma melogênese, e da fluorose, também. Vamos explicar isso para os nossos telespectadores? Com certeza, A melogênese seria o quê? Uma má formação do esmalte dental. A fluorose, uma má alteração do esmalte, mas decorrente do quê? Da ingestão em excesso desse flúor. E depois a gente tem uma que a gente chama de dentinogênese imperfeita, onde durante o desenvolvimento desse dente, ocorreu algum erro na informação genética e esse paciente teve uma alteração errada dessa dentina. E hoje você tem várias modalidades para poder consertar essas más alterações, Desde a microabrasão, onde você faz um desgaste suave sobre o esmalte, até procedimentos mais invasivos. Hoje em dia tem várias técnicas, para consertar nessa parte. O que mais que você tem assim em termos de técnicas, hoje de moderno, para que corrija essas alterações? Desde as alterações de cor, uma muito falada hoje é o quê? O clareamento. Que é a bomba do momento hoje, o clareamento tanto a laser como aquele clareamento que o paciente faz em casa, que é uma técnica muito divulgada e que dependendo do profissional tem que ter uma consciência no uso dessa técnica. Tem inúmeras dúvidas, os pacientes que chegam no consultório perguntando principalmente se esse clareamento traz alguma dor, algum incômodo, o que ele pode trazer de diferente, mas que de resultado dá um aspecto bem... Melhora muito, Demais. O clareamento feito em casa, digamos assim, o paciente pode chegar, ele cada vez são várias sessões e quanto mais faz, mais clareia o dente ou não, Adriano? Interessantíssima essa pergunta, Luciano? Porque muitas vezes o paciente acha que quanto mais usa, mais claro. Exatamente. Isso vai dependendo assim, do organismo de cada paciente. Tem pacientes que chegam no consultório hoje falando assim, doutor, quero sair daqui hoje com um dente azul. E cada organismo responde de uma forma diferente a esse tratamento. Tem pacientes que a gente consegue melhorar bastante e tem outros pacientes que o clareamento já não responde bem.
né? Um fator que influencia bastante é a idade desse paciente. Por exemplo, o clareamento em casa, o próprio paciente vai fazendo, né, várias sessões. E se o paciente não quiser fazer em casa, quiser fazer no seu consultório, por exemplo? Perfeito. Hoje uma sessão de clareamento vai durar em média de 1 hora, né, onde o paciente já sai com o dente claro. Mas sai com um sorriso bonito, então. Com certeza, com um sorriso bem modificado. Isso é notado assim imediatamente após a retirada do laser, né? Agora, tem alguns pacientes que a gente tem que avaliar o grau de sensibilidade desse paciente. Então, para esse paciente, muitas vezes, você vai conseguir aplicar uma vez só o laser, como em outros pacientes, você consegue fazer as 3 aplicações. E há alguma técnica a mais para melhorar esse sorriso, Adriano? Ou seria basicamente assim, o clareamento, né? Ou no caseiro ou no consultório com laser, né? Tem mais alguma coisa que o paciente... O clareamento estaria mais devolvido assim, à cor do dente, né? Fora assim, em termos de contorno desse dente, devolver a forma desse dente, dar uma alegria ao sorriso, aí você usa materiais hoje, né, modernos e disponíveis no mercado, como as resinas compostas, né, onde o paciente tem um sorriso bem agradável, e principalmente as porcelanas. Eu te perguntei, porque até agora você não tocou no assunto, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, teve uma época, e acredito que até hoje, muitas pessoas, né, ou vários profissionais inescrupulosos acabam colocando aparelho, né, em todo mundo. Olhou para o paciente, você precisa de aparelho, todo mundo precisa. Isso não é verdade, né, Adriano? Com certeza, né? Como todo o trabalho médico envolvido com a saúde, esse paciente tem que passar por um exame criterioso para ver se ele está indicado para o uso do aparelho. E hoje virou moda também o uso do aparelho, né? Você vê entre os jovens... Alguns querem, alguns né? querem Estar com o aparelho. Exatamente, utilizar o aparelho. E muitas vezes esse paciente não tem a indicação precisa para a utilização desse aparelho. Veio aqui recentemente a doutora Ana Carolina, que também trabalha com a gente lá no Vila Visage, especialista em ortodontia. Inclusive ela já esteve aqui. Já esteve aqui dando entrevista, né? E ela deve ter falado, né? Aprofundo sobre a utilização do aparelho ortodôntico, né? E tem indicação precisa para esse caso. Ele, na verdade, ele vai alinhar esses dentes, né? E modificar também a posição óssea desse paciente. Ô Adriano, eu gostaria de saber, né, que você comentasse com os nossos telespectadores o que vem a ser a microabrasão. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.